Bem-vindos ao Hematotalks. Eu, Thaís Fischer, Natália Zing, juntos para mais um café. E hoje o que eu queria trazer, assim, mais uma discussão para nossa mesa, discussões hematológicas, é a importância do papel multidisciplinar. O cuidado. O cuidado. Não só o tratamento quimioterápico. Exatamente. A importância que a gente tem da enfermagem, da fisioterapia, da infectologia, mas especificamente hoje eu queria elevar, né, a cardiologia, né? A gente tem inclusive uma nova área que chama cardio-oncologia, que veio justamente para suprir as necessidades que a gente causa, né, frente ao uso das drogas, né, e as complicações. E mais do que isso, os pacientes estão vivendo mais, curando mais, convivendo mais com o tratamento, né, os tratamentos crônicos. E então advoga-se cada vez mais a importância desse especialista dentro da cardiologia que cuida dos eventos adversos e complicações dos tratamentos oncológicos de uma maneira geral. E a gente vem crescendo também dentro da hematologia. Aí eu queria que você trouxesse, primeiro, um caso para a gente ilustrar esse papel. Quem sabe a gente traz um cardiologista aqui, né? Com certeza. Ter um lado, mostrar o lado dele, assim como a gente já teve outros especialistas, que não são especificamente dentro da hematologia. Eu queria que trouxesse um caso da prática, um caso que você viu essa semana passada, que te chamou a atenção, e que a gente levantasse aqui algumas possibilidades ou onde a gente tem mais atenção em relação à cardiologia. Bom, então acho que é muito relevante a gente falar sobre isso, porque senão às vezes a gente fica com um olhar muito focado, né? Então, muito focado ali na hematologia, e a gente não pode esquecer de lembrar que é um paciente como um todo, né? Então, ele não é uma doença, ele é uma pessoa. E algumas das vezes, e muitas das doenças nossas são pacientes idosos, né? Sim, que trazem outras comorbidades. E acho que um ponto que você falou é isso, e o paciente muitas vezes ele questiona isso também pra gente. E quando eu vou ter alta? Eu sempre falo, não, aqui é casamento, não tem alta. A gente vai ficar pra sempre acompanhando. Eu falo porque mesmo também. E a gente aprendeu isso na Santa Casa, né? E acho que onde a gente mais aprendeu isso na Santa Casa foi no ambulatório de Hodgkin. Porque a Hodgkin é uma doença, assim, extremamente curável, cada vez mais. E aí a gente chegava lá, aquele ambulatório lotado de gente, e aí você fala, não, mas tem uma pessoa aqui que tá seguindo há 10 anos. Tratou, né? Fez o primeiro tratamento, curou, e por que ela ainda tá aqui? E aí eu lembro da Thalita falando, não, mas a gente tem que justamente ficar atento às toxicidades que o paciente pode ter a longo prazo. Então, a gente vai acompanhar para sempre esses pacientes. Obviamente, numa frequência menor, mas a gente vai acompanhar para sempre. E, inclusive, trazendo, então, em relação ao Hodgkin, quando a gente vê, curvas não são de agora, as curvas são anteriores, ou seja, com tratamentos que eram menos eficazes em relação à cura, que a mortalidade do Hodgkin estava muito atrelada aos eventos adversos do tratamento, à toxicidade do tratamento e a longo prazo. E aí você ia acompanhando os pacientes e depois essa curva vai ficando cada vez maior. E a causa de morte, por exemplo, aqui era principalmente cardiológica. Até porque no Hodgkin, historicamente, a gente fazia radioterapia em manto, né? Então, pegava tudo mediastina. Exatamente. E aí foi uma coisa que foi abandonada, justamente pela toxicidade que está atrelada. Porque se fosse falar só em eficácia, a gente continuaria fazendo. Principalmente no Hodgkin. E aí, quando a gente fala, então, de cardio-oncologia, nada mais é do que ter um cardiologista, né? Esse cuidado cardiológico frente a um paciente oncohematológico. E eu queria trazer um caso, que foi um caso recente mesmo. Um paciente com um difuso, que fez R-CHOP. Durante o tratamento, teve ali um momento que ele falou que estava se queixando de palpitação. O filho é médico também. A gente fez o eco ele já tinha feito previamente, antes de iniciar. Então, é sempre bom ter essa foto de como é o paciente antes de iniciar o tratamento, e não só na cardio, como em todo paciente, seja diabetes, colesterol, tudo, como que é esse paciente antes da gente intervir. E aí ele se queixou, a gente fez todos os exames, estava tudo normal, era o mesmo padrão, nada tinha mudado. Ele não veio apresentar mais queixa, tinha sido uma queixa pontual, sem repercussão e tal, e foi acompanhando. Aí acabou o tratamento. Ele veio mais uma vez, eu acho que na terceira visita pós-tratamento, ele falou, doutora, sabe o que é? Eu tô um pouco mais cansado, não tô me sentindo tão bem,
tem algo estranho. Era uma queixa, assim, bem frustra e bem ampla. Aí, tinha outras coisas pra fazer, a gente tinha que fazer colono de rotina e teria que fazer internado pela idade do paciente, tinha que ver pra tirar o porte, tudo. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos internar e a gente faz tudo, rever tudo. Ele tinha tido sangramento também, por isso que ia fazer a colono e tal. E, no final, fez os exames cardiológicos, ele tinha uma obstrução coronariana importante, ele foi pro CAT e ganhou 2 stents. E aí ele até me falou, foi relacionado ao tratamento? Eu falei, não. Uma das medicações que o senhor fez pode realmente ter alteração cardiológica, mas não é esse perfil Não é arterial, né? de toxicidade cardiológica que a gente esperaria. E nem nesse tempo, né? Então, ele também, ou seja, ele já tinha alguma alteração, e nesse momento que ele estava sendo acompanhado mais de perto, e ele também mais atento à saúde dele, que notou e a gente conseguiu intervir. E teve um desfecho, né, favorável. Ele não chegou a infartar. Foi o melhor cenário possível. Então, eu acho que a gente podia destrinchar um pouco dessas medicações e qual é o risco e o que a gente pode fazer para minimizar uma complicação cardiológica. Então, falando um pouquinho da Dox, Thaís, que acho que é a droga-alvo ali, né? Eu vou Quando a gente popularizar. fala. A Dox é a quimio vermelha, né? Que todo mundo tem medo. É interessante A porque a doxorubicina. doxorubicina. Então, assim, é uma antraciclina. As antraciclinas, de uma maneira geral, elas cursam com aumento de toxicidade cardíaca, especialmente de função miocárdica, ou seja, de fração de ejeção. Isso porque elas podem adentrar no miócito e lesar o miócito, né? Então, existe até uma medicação que foi advogada por um tempo, que era o Cardioxane, que era para impedir essa droga de entrar no miócito. É discutível o seu uso, mas advogado ainda por alguns cardio-oncologistas, especialmente em pacientes de muito alto risco, mas é por causa dessa toxicidade. Então, para esses pacientes que usam antraciclina, que está incluído em vários protocolos quimioterápicos, dentre eles, classicamente, o nosso SHOP, né, o R-SHOP, mas dentre outros, inclusive... Mama, está incluído nos tratamentos de leucemias agudas, de Hodgkin também. Então, tem vários nuances dentro, é muito utilizado uma classe de drogas antigas, mas muito eficazes, né? Então, a gente sempre tem que ter um echo baseline. E no paciente que tem, por exemplo, perda de fração miocárdica ou perda de fração de ejeção ou é cardiopata, a gente sempre tem que pedir auxílio a um cardiologista, porque isso não é uma contraindicação absoluta ao seu uso. Você pode, por exemplo, aumentar a exposição ao uso da droga, por exemplo, aumentar o tempo de infusão, que é uma maneira de diminuir o pico de ação, que é onde realmente é o risco maior, por exemplo, nos esquemas infusionais do EPOC. A gente pode... Reduzir dose, como por exemplo no R-mini, SHOP. Ou a gente pode inclusive trocar, né? Trocar por gemcitabina. Eu lembro que isso foi uma das coisas que você me ensinou lá atrás. CVP, né? Então tem essa discussão. Então, se o paciente tem perda de função cardíaca, você pode otimizar as medicações. Às vezes o paciente está muito maltratado. Eu tenho um paciente, classicamente, que veio para mim com uma fração de ejeção de 39%, que eu achei que era um Hodgkin, eu achei que eu não ia conseguir fazer. Consultei o cardiologista e falei, mas esse paciente não toma nada, era uma insuficiência cardíaca por arritmia maltratada. Então, durante o tratamento, ela foi otimizando, o paciente foi ganhando fração de ejeção durante o tratamento, simplesmente por estar bem medicado. E aí, um outro instrumento que a gente pode utilizar é o X-strain, né, para ver o strain, que é a perda dessa... Que é a fração de encurtamento, fração de encurtamento, que pode ser usada a cada ciclo também para você dizer, até porque normalmente quando a gente usa antraciclina nos esquemas, ele é necessário, e a retirada dessa medicação às vezes a gente pode perder a impacta muito a eficácia. Então, assim, é permissível desde que você tenha um acompanhamento adequado, lembrando que não exclui o paciente de usar, por exemplo, mas que você precisa de um acompanhamento muito preciso. Chegou até que esse paciente teve a alteração do EchoStrain no 6º ciclo do ABVD, né? E aí a gente optou por não fazer, ele estava em resposta completa, não usar a antraciclina no último. Mas veja, ele chegou para mim com 35% de fração de ejeção, chegou a 45% e teve uma positividade do X-strain no último. Então ele tem a resposta completa até hoje, já completou 4 anos de remissão. E quando a gente fala de antraciclo, que é o clássico, né, da cardiotoxicidade, ele é muito relacionado à dose acumulativa. Então, quando a gente pensa em pacientes
de repente, numa segunda linha, ou pacientes que tiveram 2 neoplasias, né? O paciente teve um câncer de mama prévio, agora teve um difuso, por exemplo. A gente tem que lembrar de calcular o teto também. É o que se fala em torno a mama usa 350, a gente usa 500, né? Mas acredita-se acima de 350 o risco cardiovascular, 350 miligramas por metro quadrado, sendo mais clara. Mas o que a gente faz, por exemplo, no R-Shop, a gente tem 50 miligramas por metro quadrado. Então, vezes 6 ciclos, por exemplo, é 300. Então, praticamente você estoura os 450 aí. Então, por isso que a gente não faz R-Shop 2 vezes, ou não tem benefício fazer R-Shop vezes 8. Então, a gente tem dose cumulativa, e se o paciente tem mais de uma neoplasia, você tem que somar essas, inclusive. Ou o paciente, por exemplo, teve um linfoma e agora tem uma leucemia aguda, isso também tem que ser somado quando a gente vai fazer. Então, realmente, acima de 400 miligramas por metro quadrado, 450, classicamente, a perda de função cardíaca ela é dramática. Então, isso é muito importante. O ponto que você tocou de dose cumulativa é extremamente importante. E aí, agora no cenário das novas drogas, isso aumentou ainda mais, né? Porque a gente tinha dantraciclina, classicamente, conhecia muito bem. Tem um pouco, em oncologia sólida, tem algumas doenças que são notadamente mais danosas arteriais. A gente tem os inibidores de tirosina quinase também, que fazem... muito bem lembrado. Que fazem doença arterial, né? Mas eu queria trazer o grande cereja do bolo, que trouxe os cardiologistas muito mais perto de nós, que foi os inibidores de BTK. Que é então... Ibrutinib e a acalabrutinib. A gente tem os inibidores de tirosina quinase que a gente usa para mieloide crônica. E aqui seria os de Bruton quinase. Então, são primos ali. Que trazem realmente essa questão cardiológica desde alterações de arritmia atrial, né, FA clássica, como também, inclusive, fibrilação ventricular, em alguns casos, ou aumento de pressão arterial. A gente vê isso nos estudos sendo avaliado quando comparado os inibidores de BTK, então ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, na ordem histórica aí, e a ideia é realmente minimizar esse evento adverso, né? Então, tirar esses efeitos off-targets, ou seja, eles acabam inibindo outras enzimas, e é isso que leva aos eventos adversos. E aí, quando você tenta purificar a droga e deixá-la bloqueando só a Bruton quinase, você minimiza isso. Quando a gente vê nos estudos, aqueles pacientes que já apresentam cardiopatias prévias são os que são mais suscetíveis a desenvolver evento adverso cardiológico durante o tratamento. E quando a gente fala também dos inibidores de BTK, o tratamento contínuo até progressão, toxicidade não manejada, é o que está relacionado a maior risco. E quando a gente traz agora, nos novos cenários, as combinações e os inibidores com um tempo finito, a gente também minimiza esse evento adverso. Lembrando, um dado histórico que eu acho muito interessante quando a gente vê os inibidores de tirosina de Bruton quinase, no caso, o ibrutinib, que isso não era um evento esperado, tanto que nos estudos pivotais não tinha fibrilação atrial, e isso foi visto ao longo do uso no mercado, né? Então, a gente sabe que os de segunda geração tem um pouco a menos, em torno de 10% a menos, mas lembrando sempre que todas as toxicidades cardíacas são um evento de classe. Em termos de frequência menor, mas é um evento de classe, né? Tanto sangramento quanto alteração cardiovascular. Isso é muito importante quando a gente vai pensar em antiagregante, anticoagulante. Exato, porque aí se o paciente fibrila, né, tem uma arritmia, um dos manejos da arritmia é usar o anticoagulante pra gente minimizar um efeito cardioembólico. E aí o problema é sangramento, então fica nesse dilema também. E aí eu falo que em 2 anos, um paciente que iniciou IBTK, a grande maioria estará hipertenso, né? Então, hipertensão é uma das coisas que a gente fala, se você começou um inibidor de Bruton quinase, você tem que dar mão dadas com um cardiologista. E porque isso, se ele muito bem manejado, você não precisa ficar trocando a classe, você eventualmente até consegue manejar os eventos adversos desde que um cardiologista esteja acompanhando. Então, a partir do momento que você começou, segure a mão dada com o seu cardiologista, esse paciente tem que ser acompanhado trimestralmente, pelo menos nos primeiros 2 anos, que são um risco maior de desenvolvimento de hipertensão, fibrilação atrial, dentre outros. A gente também tem, eu queria que conversasse um pouquinho dos eventos cardiovasculares da lenalidomida, né? Exato, ia falar dela agora mesmo. Então, os imunomoduladores. Também é um efeito de classe, né? Você tem um maior risco trombótico.
A gente estuda mais os imunomoduladores no cenário de mieloma múltiplo, né? Então, a gente tem talidomida, lenalidomida e Pomalidomida, recentemente. Para mieloma, quando a gente fala em linfoma, a gente fica mais restrito à lenalidomida. Mas que seja assim, né? Os imunomoduladores, eles têm um maior risco. E é obrigatório a gente usar ou um antiagregante ou um anticoagulante, né? Você vai avaliar cada perfil de paciente, mas a gente deve usar alguma profilaxia. E também a questão de serem mais arritmogênicos. Então, eles também aumentam o risco de arritmia. Talidomida, muito classicamente, muito menos a lena, né? Poma indiana, mas a talidomida é muito associada às arritmias cardíacas. Né? Então, tenham cuidado. Eu tenho um outro, pensando aqui, trazendo os casos clínicos. Tem um paciente que ele é um mieloma e tratou com VRD, né? Então, esquema com lenalidomida. E depois a gente foi seguir a manutenção. E ele é um paciente com uma fração de ejeção baixa, então ele já tem uma lesão estrutural cardiológica. E depois, quando estava na lenalidomida, em manutenção, ele começou a apresentar descompensação da parte cardiológica. A gente reduziu a dose e aí ele parou de ter efeito. E aí conseguiu estabilizar de novo. Então não precisou nem suspender, a gente só fez ajuste de dose. Então, nesses pacientes que já têm lesão estrutural, eles vão ter um maior risco também. E outro ponto, até voltando um pouco para a quimioterapia, propriamente dita, é das combinações. Então, às vezes, você somando os pontos, né? Então, os pacientes, por exemplo, no CHOP clássico, você tem a doxorubicina, mas tem ciclofosfamida que também pode dar alterações cardiológicas. Então, às vezes, também é o sinergismo entre as medicações. E agora o novo cenário. O novo cenário dos bispecíficos e do CAR-T. Então, assim, ainda tem poucos dados, né, do que a gente tem de cardiotoxicidade, a gente tem muito mais associado ao esquema no bispecífico, ainda é muito novo, ainda não tem nenhum sinal de alerta clássico. No CAR-T a gente fica um pouco preocupado mais com o sistema de condicionamento pré-CAR-T, né, que leva em consideração as fludarabinas, que aumentam a permeabilidade vascular, aumenta a inflamação endotelial, etc. Mas, a princípio, nenhum alarde ou nenhum alerta específico ao CAR-T. O que a gente teve recente do CAR-T foi parkinsonismo, né? Exato. É um alerta recente do FDA, mas ainda nada. Tem muito mais a ver com os esquemas de quimioterapia que vão se somando ao longo da história, né, do paciente, principalmente que eles não são pacientes já politratados, mas que a gente sempre tem que avaliar o risco cardiovascular. E isso leva, quando a gente avalia do ponto de vista multifatorial, pode ser um fator limitante para ele realizar o CAR-T. Acaba ficando, na verdade, esses eventos cardiológicos relacionados a CRS, né? Então, não é diretamente, né, a droga que interfere no coração, mas é a questão do estado inflamatório. Do estado inflamatório, aí você tem hipotensão, taquicardia, maior choque. Mais sintomas, né? Mas não ter uma boa reserva cardíaca pode ser um limitante, porque esses pacientes podem precisar de droga vasoativa, podem precisar de volume e tantas outras coisas. E assim, acho que como você bem colocou, a gente não tem nada cardioprotetor assim que seja brilhante, que modificou a história natural. O que a gente deve ter é uma foto do paciente antes da intervenção oncológica. E aí tem um plano de segmento desses pacientes. Então, dependendo da história prévia, você vai seguir ele às vezes com exames laboratoriais, ProBNP, tropo, vai seguir com eletro, eventualmente Holter, estratificar, mapa. Entrar com civastatina, entrar com beta-bloqueadora, dependendo do perfil de risco dele, se ele é diabético, hipertenso, etc. Mas a gente não tem nada que seja muito brilhante como cardioprotetor para minimizar os eventos relacionados ao tratamento. Acho que nada melhor do que um acompanhamento multidisciplinar, como a gente já cansou de falar várias vezes. Eu acho que tem que ressaltar cada vez mais que juntos a gente é melhor, né? Então, se aliar aos outros especialistas para que a gente tenha o melhor resultado do paciente. Acho que com isso a gente podia deixar a chave para chamar um cardio-oncologista para a gente discutir, né, ver quais são as dificuldades do lado do cardio-oncologista. A gente mostra o nosso lado, mas também tem as dificuldades as que eles enfrentam frente a esse paciente. Porque também, eu sempre falo, o cardio-oncologista também tem muita dificuldade de dizer não faça, porque ele sabe que aquela medicação é um modificador de doença, né, modificador de história natural. Então, é muito mais tentar trabalhar junto para oferecer os riscos, né? Até, às vezes a gente pede para um cardiologista avaliar um paciente pré-transplante
E ele me responde como risco cirúrgico. Aí eu, não é bem isso que a gente quer, ele não vai para nenhuma cirurgia. Então, ter justamente essa conversa alinhada é essencial para a gente ter um bom desfecho. Acho que com isso a gente gostaria de deixar as dúvidas, né, as perguntas, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Escutem no Spotify, interajam conosco, que é sempre podemos trazer mais informações de qualidade e mais coesão aqui, né, no Hematotalks. E é isso, muito obrigada.